publicações de novas recomendações médicas que relacionam o consumo de álcool ao maior risco do desenvolvimento de câncer reacendeu o debate sobre o consumo seguro de bebidas alcoólicas. Nos Estados Unidos, um documento, levado à frente por uma das principais autoridades médicas do país, destaca que até mesmo pequenas quantidades de álcool podem aumentar o risco do desenvolvimento da doença. Bebidas alcoólicas deveriam destacar que elas causam câncer. O pedido foi feito nesta sexta-feira pela principal autoridade de saúde do governo dos Estados Unidos, Vivek Murthy, que solicitou uma reavaliação dos limites de consumo diário devido aos perigos que elas representam. Ele lembrou que a ligação entre álcool e câncer é conhecida desde a década de 1980 e há evidências crescentes nesse sentido, mas destacou que isso ainda não se reflete nos rótulos de advertência obrigatórios. Murthy disse: "O álcool é uma causa bem estabelecida e evitável de câncer, responsável por cerca de 100 mil casos de câncer e 20 mil mortes por câncer a cada ano nos Estados Unidos." A publicação ainda descreve as evidências que ligam o consumo de álcool ao risco de pelo menos 7 tipos diferentes de câncer, incluindo mama, colo retal, esôfago, caixa vocal, fígado, boca e garganta. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer, órgão do Ministério da Saúde, publicou recomendação semelhante à do órgão estadunidense ainda em setembro de 2024. O INCA pede pelo desenvolvimento de ações e de políticas públicas para enfrentamento do tabagismo e do consumo de álcool. Para entender como o álcool pode causar câncer no organismo humano e quais as recomendações médicas sobre o tema, o Direto ao Ponto de hoje entrevista um médico e professor, Dr. Rafael Vargas, chefe do Serviço de Cancerologia Clínica da Santa Casa de Porto Alegre. Dr. Rafael, bem-vindo. E logo de início, lhe pergunto sobre novos estudos, como um apontado pelo Dr. Vivek nos Estados Unidos, que mostram a relação do consumo de álcool a casos de câncer. Lhe pergunto se esses estudos são inéditos no campo científico da saúde e como eles estão sendo recebidos pelos pesquisadores. Bem-vindo. Certo. Então, olá a todos, né? Olá a todos os ouvintes aí do Direto ao Ponto. Muito obrigado pelo convite. É isso mesmo, assim, o álcool, tá? Ele já era conhecido como um fator de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Tá? Até uns 10 anos atrás, se tinha dúvida que se o álcool sozinho poderia ser um fator de risco atribuível ao desenvolvimento de câncer, ou o álcool ele atuava em conjunto com outros fatores de risco. Por exemplo, cigarro. Tá? Então, até muito tempo atrás, né, já se sabia que o álcool e o cigarro, né, o álcool acabava solubilizando os componentes químicos do cigarro e aumentava o risco de câncer, né, câncer de laringe, esôfago, cabeça e pescoço. E o que aconteceu? Nos últimos 15 anos começaram a vir evidências fortes mostrando que o álcool sozinho, tá, ele é um fator de risco independente para o desenvolvimento de câncer. Então, a pessoa só ter o consumo de álcool já aumenta, né, o seu risco para desenvolver câncer. E o que a gente vem observando aí é que são várias pesquisas epidemiológicas que vêm confirmando essa hipótese. E o que a gente vê é que mais ou menos o álcool ele pode estar atribuído ao desenvolvimento de câncer em 2 a 10% dos casos. Isso vai variar conforme, né, a localização geográfica, o consumo de álcool e tudo mais. Então, para vocês terem uma ideia aqui, para ilustrar, né, a gente tem uma publicação de 2021, né, que mostra o álcool, né, um estudo populacional mostrando o álcool como um fator atribuível ao câncer, né? E aí se vê que em países da Europa Oriental, né, e pegando a Ásia também lá, o álcool ele é responsável em torno de 8% dos casos de câncer. A gente pega outros países, né, por exemplo, aqui no Brasil, né, a média fica entre 4% a 5%. Então, assim, não é nada de novo, né? A gente já tem esse conhecimento, o que vem acontecendo é que as pesquisas epidemiológicas têm só confirmando cada vez mais esses achados que o álcool, sim, ele é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Sim, perfeito. Professor, lhe faço, enfim, uma volta, dou um passo atrás para lhe fazer a seguinte Claro. pergunta.
Essas pesquisas, como o senhor disse, já tem inclusive algumas ali, não sei se posso chamar de estimativas, algumas, uma porcentagem ali, como o senhor citou, de pessoas que são, né, que já que têm certeza que desenvolveram o câncer em relação, né, com decorrência do uso de álcool. Então, isso não é algo completamente novo, como o senhor disse, são estudos que já vêm se somando e vêm chegando a esses números. Como que esse número é estimado, entende? Eu lhe pergunto como que chega, se chega esse número que o senhor citou 8%, desculpa, aliás, no leste europeu, né? Como é que se chega Uhum, nesses números, uhum. por favor? Tá, não, excelente pergunta. Bem, na verdade, isso são feitos estudos epidemiológicos, tá? Uhum, E que basicamente, assim, a grande maioria dos estudos ele vai pegar pessoas, tá? Que tiveram câncer, tá? E pessoas muito semelhantes, que a gente chama de um grupo controle, que não tiveram câncer, né? Mas aí uhum, são mesma faixa etária, mesmo sexo, e vão comparar a exposição do álcool, uhum. né? Entendi. Se bebeu ou não bebeu durante a vida. Claro que, vamos lá, isso é extremamente frágil, né? Porque Uhum, tu perguntar, fazer um inquérito, né, do consumo de álcool durante a vida, existem vários possíveis vieses que a gente chama, né? Então, não existe uma pesquisa, por exemplo, porque hoje, se a gente fosse querer determinar com certeza, teria que uhum, fazer a gente chama de um ensaio clínico, que é totalmente antiético, né? De ter sim. pessoas que bebem álcool e não bebem, tá? Então, esses números, eles são determinados através de estudos observacionais, né? A gente Uhum, faz inquéritos populacionais e avalia o grau de exposição que as pessoas tiveram ao álcool, né? uhum, Comparando, né, com o que a gente chama de desfecho, ter ou não ter o câncer. Que na verdade, é que nem fazer estudo sobre dieta, né? uhum, Tu aplicar um recordatório para ver o que a pessoa consumiu nos últimos 10 dias, né? É extremamente difícil, né? sim. De executar. Então, claro, a evidência, né? A gente chama a evidência, o que é a evidência? A prova, né? Ela tem essas limitações, tá? E o Uhum, que isso significa? Significa que o número, né, que eu disse que é 8, 2%, né, pode ter uma variação, né, claro. de erro, né, ou para mais ou para menos, que Sim. esses ajustes são feitos através das análises estatísticas. Perfeito. Professor, ao que pareceu, enfim, das últimas notícias que vem chegando pra gente aqui, de novo, né, mais uma vez, nós como jornalistas e não como especialistas no assunto, mas pareceu que havia um consenso científico maior de que o consumo excessivo de álcool, o consumo em grandes quantidades por longos períodos de tempo, já era consenso de que estava atrelado a causas de câncer. Mas que estudos mais recentes teriam ali relacionado o câncer, né, aliás, o consumo de álcool e o câncer, mesmo com doses menores, né? Doses mais, enfim, menores, de menor quantidade, quem sabe por menor tempo também, em relação, né, da a doença e o consumo. É um fato, ou isso já existia antes? A quantidade de álcool quando é determinante a quantidade de álcool para essa relação com o câncer? Uhum, não, perfeito. Então, assim, ó, isso é um conceito que se chama relação dose e resposta. Vamos Uhum, fazer uma analogia com cigarro, tá? A gente tem muito bem uhum, descrito na literatura que quanto mais tempo a pessoa fuma e maior é a quantidade de cigarros, de maço de cigarro, maior é o risco, né? Maior é a probabilidade dele desenvolver o câncer. uhum, O álcool, da mesma maneira, tem essa mesma relação dose-resposta. Quanto mais a pessoa consome álcool na vida, né, mais tempo, né, maior é uhum, a quantidade, maior é o risco, a probabilidade dela desenvolver câncer. O uhum, que acontece assim, né? A grande questão assim, mas existe uma dose que a gente está livre, né, que a gente não vai desenvolver uhum, o câncer? Hoje os dados da literatura não tem essa resposta. Então, assim, acaba sendo assim, não existe é, a questão assim, como é que a gente poderia responder? Não existe uma dose segura. A aham, gente não tem dados na literatura para dizer que o consumo de um cálice de vinho por dia, né, uhum, não vai aumentar o risco de câncer. A gente não tem esse dado para fazer isso. uhum, Entendeu? A gente não tem esse dado para ter essa comprovação. E o que a gente sabe, sim, que existe uma relação de dose-resposta. Então, quanto mais tempo a pessoa consome e a uhum, quantidade,
né? E aí vai variar conforme a bebida, porque a gente acaba avaliando isso em gramas de álcool por dia. Uhum. Claro. Então, claro, dependendo da bebida, né, com o seu teor alcoólico, né, maior vai ser o risco. Né? E a gente tem algumas situações, assim, por exemplo, câncer de fígado, né, que chega em algum momento que se o consumo extrapola mais de 50 gramas de álcool por dia, a curva, né, ela é uma curva exponencial, Uhum. tá? Então, a probabilidade da pessoa vir a desenvolver câncer de fígado vai crescendo exponencialmente conforme, né, passa de 50 gramas por dia de consumo de álcool. Um Sim, exemplo, assim. claro. Professor, eu lhe peço agora, se for possível, por favor, nos explicar de uma forma didática, até resumida, como funciona essa relação. Então, por que o consumo de álcool, por que o consumo desse líquido causa câncer, né? Por que ele desenvolve. Aliás, desculpa, porque ele aumenta os riscos de desenvolvimento dessa doença no corpo. Como é que funciona, enfim, dentro do organismo, todo Tá? esse Não, processo? perfeito, assim, ó. Existem várias teorias, né? Várias Uhum. hipóteses, tá? Talvez uma das hipóteses mais aceitas é o seguinte, assim, ó. Quando a gente bebe álcool, tá? O álcool, ele é metabolizado, ele é transformado em outras substâncias, tá? Uhum. Existe uma enzima, né, que se chama ADH, tá? Que essa enzima vai converter o álcool no chamado acetoaldeído, Uhum. tá? E aí depois existe uma outra enzima que se chama ALDH, que vai transformar esse acetaldeído em acetato, que Uhum. vai ser eliminado no nosso organismo. O que acontece? Esse acetaldeído, tá, que é o intermediário ali, ele causa dano no DNA. Então ele Uhum. pode causar mutações no DNA. E o câncer é uma doença genética, né, Uhum. que acontece através de mutações. Então, esse acetaldeído é tóxico para o nosso organismo. Uhum. Então, vamos lá, olha só. Quanto mais eu consumir álcool, certo? Uhum. Dependendo da velocidade de metabolização que eu tenho desse acetaldeído, eu posso ter um aumento na minha corrente sanguínea desse acetaldeído e ele vai causar danos. Uhum. Então, isso aí vai estar ligado diretamente na minha capacidade de metabolização. E aí é interessante a gente ver, por exemplo, que nas populações asiáticas existe uma prevalência considerável de alterações, né, nessa alterações genéticas nessa enzima que se chama LDH. Então Uhum. a pessoa acaba demorando mais para metabolizar, né, de transformar o acetaldeído em acetato, e aí esse acetaldeído vai causando, né, destruindo as células, né, fazendo as mutações. E Uhum. também, se você bebe mais, né, aí existe uma fila, né, como se fosse uma linha de produção. Claro. Mais acetaldeído por mais tempo você vai ter no organismo. Então, isso é uma das vias. A outra via, que era uma via já conhecida, é a capacidade, por exemplo, do álcool solubilizar os componentes do tabaco. Então, a Uhum. pessoa que, por exemplo, que bebe e fuma, tem cerca de 100 vezes mais chance de desenvolver câncer, né, de cabeça e pescoço. Uhum. Por quê? Porque o cigarro tem milhares de substâncias químicas, né? Uhum. Mas às vezes o álcool ajuda a solubilizar e facilita a entrada dessas substâncias químicas nas células. Então, isso Uhum. também a gente chama de um sinergismo. Uma Uhum. outra coisa também, o álcool, ele pode afetar a questão hormonal, que é ligada ao câncer de mama Uhum. também, né? Então, assim, existem várias vias, assim. Mas Sim. o que se sabe mais é dessa questão do acúmulo de substâncias tóxicas que vão levar, né, a danos no DNA, que vão causar mutações que vão vir desenvolver o câncer. Né? Sim. Existe também uma outra questão, né, que o álcool, tá, é uma das principais causas de cirrose, né? Uhum. Cirrose hepática. E a cirrose hepática é fator de risco para o desenvolvimento de câncer de fígado. Claro. Tá? Então também tem essa questão da cirrose hepática, que vai é uma doença que vai levar a desenvolver o câncer de fígado, que talvez é o mais conhecido entre, né, os pacientes que são considerados, né, consumidores exacerbados assim, de álcool. Uhum.
Perfeito. Professor, o senhor chegou a citar no meio da sua fala que o álcool poderia estar relacionado a questões hormonais, né, e inclusive ao câncer de mama. Dessa pesquisa, né, dos Estados Unidos, há uma menção ali pequena da relação de casos de câncer nas mulheres. Inclusive, se não me engano, há possibilidade de existir, né, câncer de mama, inclusive em homens. Mas Sim. como tem essa relação de, aliás, há uma relação então do consumo de álcool com essa parte hormonal e pode haver uma relação ali no aumento de casos de câncer de mama? Sim, sim, existe uma relação, né, do consumo de álcool, tá? Uhum, Estar atrelado ao desenvolvimento de câncer de mama. Claro que o câncer de mama é o principal câncer na mulher, uhum, né? Depois do de pele não melanoma, né? Então existem outros fatores de risco envolvidos, né? uhum, E principalmente a questão da idade, que é uma coisa bem importante. Mas sim, o álcool ele também pode modificar algumas vias hormonais e eles podem, porque a gente tem que entender o seguinte, assim, para o ouvinte, né? uhum, Não é só uma coisa, né? Beber álcool vai dar câncer. O que a gente está falando aqui é de risco. O que é uhum, risco? É probabilidade. Tá? Então, eu sempre costumo dizer um grande exemplo, assim, né? É, atravessar a rua fora da faixa de segurança, a minha probabilidade de sofrer um acidente é maior, claro. certo? Então, o que a Uhum, gente tem que entender que é o álcool, a idade, a obesidade, né? Tudo são fatores que vão levar ao aumento da minha chance, da minha probabilidade de desenvolver uma doença. Então, uhum, claro, o álcool isolado não é o álcool isoladamente que vai aumentar o risco de câncer de mama, mas sim todos os outros fatores envolvidos, né? E o álcool ele pode vir o quê? A potencializar, tá? uhum. Mas sim, o álcool ele está muito bem descrito, né? Existe uma relação com o desenvolvimento, né, do câncer de mama. Perfeito. Professor, nos Estados Unidos, né, fala-se da intenção de colocar advertências sobre o consumo de álcool nos rótulos das bebidas, né? Algo muito parecido com o que já acontece hoje em dia com os maços de cigarro. Do ponto de vista técnico, o senhor entende que isso faria sentido? ah, que não só essa ação como outras possíveis ações de desestímulo ao consumo de álcool surtiria efeito uma melhora da saúde geral da população? É uma pergunta difícil, assim, né? Uhum, Porque isso não, as bebidas alcoólicas não têm essa regulamentação, né? É, na minha opinião, assim, por exemplo, nos rótulos das bebidas alcoólicas e tal, por exemplo, o vinho, não, às vezes não tem, né, todos os componentes químicos, né, uhum, que são utilizados. Então, por exemplo, assim, vamos lá, na, na produção do vinho, né, quando é feita a colheita da uva, né, a primeira limpeza ali, né, o primeiro tratamento que se dá para as uvas, se usa um componente químico que se chama sulfito, uhum, tá? E que ele também pode trazer danos, né, à saúde. Isso tem que estar descrito nos rótulos, né? Então, eu acredito que a população ela tem que saber dos riscos, né? Não quer dizer que tem que ser proibido, mas todos nós, né, que estamos consumindo os alimentos e bebidas, a gente tem que estar ciente dos riscos da nossa saúde. Da uhum, mesma maneira, quando a gente consome, né, um alimento com alto teor de gordura saturada, né, com alto teor de sódio, de sal, né? Então, uhum, todas as bebidas, né, alimentos, elas têm que ter essas advertências para a população ter ciência, né, dos uhum, riscos à saúde, né? Não quer dizer que tem que se ter uma proibição, tá? Porque é uhum, difícil isso, né, da gente, porque claro. existem outros alimentos, por exemplo, embutidos, que o nível de evidência, o nível que a gente chama a prova, né, é muito mais robusta do que o álcool, e a gente Uhum, sabe que os embutidos estão relacionados ao câncer. claro. Mas não é por isso que a gente vai proibir os embutidos, tu entende? Sim. Então, o que, que a gente tem que ter? Tem que ter um maior esclarecimento da população, tá? Uhum, Do que realmente o consumo, né, exagerado pode ser danoso à sua saúde. perfeito. Então, professor, tendo tudo isso em vista, qual é a recomendação nesse momento, né? Para a pessoa que faz o consumo de álcool, então, de forma controlada ou mais exacerbada, ah, enfim, qual a recomendação nesse momento? Cortar o álcool totalmente? Porque, inclusive, né, acho que a maioria das recomendações do câncer, em relação a câncer, falam que ele é uma doença que quanto mais cedo ela venha a ser diagnosticada, melhor, né? Então, quem sabe
aliado ao câncer, aliado às recomendações de consumo, há alguma recomendação de exames periódicos ou algo do tipo para a pessoa que se preocupa com esse assunto nesse momento? É uma pergunta também difícil. A gente não tem nenhuma. Vamos lá. O que eu recomendo para meus pacientes? Uhum, Tá? Hábitos de vida saudável. O que perfeito. são hábitos de vida saudável? Evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, fazer exercício físico, ter uma dieta balanceada e saudável. O que é uma dieta balanceada e saudável? Rica em frutas e verduras, tentar diminuir, né, o consumo de carne vermelha, né, Uhum, não fumar, né, e a questão do álcool, uso moderado, tá? uhum, Uso com parcimônia, né? Não tem como dizer assim, claro que tem pessoas que, por exemplo, pessoas que já tiveram um diagnóstico de câncer, talvez seja recomendado cortar o álcool, uhum, né? Mas a gente também, assim, não tem nenhuma evidência científica robusta que se eu levar o álcool a zero, né, isso não vai deixar de evitar algum outro tipo de câncer, porque tem outros fatores envolvidos. Então, claro. eu acho muito complicado, né, a gente pegar e tomar uma atitude, assim, sendo super, super, assim, honesto com vocês, né, Claro. porque é complicado a gente utilizar. É diferente, por exemplo, de outras substâncias que sabidamente são cancerígenas, entendeu? E Uhum, que não pode se ter exposição. Agora, na questão do álcool, eu acho que o que eu sempre recomendo para meus pacientes é o uso com parcimônia. Tudo que uhum, a gente consome em demasia vai fazer mal, uhum, né? Sempre. Então, assim, uso com parcimônia. Agora, qual é a dose segura? Essa resposta a gente não tem, uhum, entendeu? Se eu fosse recomendar, mas aí assim, é uma opinião minha, tá? Era claro. reduzir o consumo de álcool, olha, para talvez um consumo semanal, Uhum, tá? Evitar o consumo diário em doses baixas, né? Então, talvez deixar um cálice de vinho por semana, mas daí é a opinião do Rafael, uhum, certo? A gente não tem nenhuma evidência científica robusta dizendo que isso é a dose segura, tá? uhum, Agora, para a pessoa que realmente ela tem uma quer diminuir ao máximo o seu risco, tá? Talvez consuma zero, mas isso não significa, né, que tu vai estar extremamente 100% protegido. claro. Entendo. Dr. Rafael Vargas, chefe do Serviço de Cancerologia Clínica da Santa Casa de Porto Alegre, muito obrigado por conversar com a gente, por nos ajudar a entender essa novo momento, né, nova surgimento de notícias em relação ao álcool que causam, né, preocupação nas pessoas e até um alarmismo em relação ao câncer. Muito obrigado mesmo por conversar com a gente e até mais. Muito obrigado, fico à disposição aí. Contatada pela reportagem, a Associação Brasileira de Bebidas, que conta com alguns dos maiores produtores de bebidas alcoólicas do Brasil em seu quadro de associados, preferiu não se posicionar em relação às recomendações publicadas pelo INCA. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios deste podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever em nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por Lucas Kesk. A edição por Thiago Basso. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.